Olá, tudo bom? Que Deus te abençoe nesse dia, nesse momento que você parou para ver esse vídeo, aprender e compartilhar e refletir junto comigo um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amor, pega minha Bíblia, a preta. E eu estava aqui orando com uma pessoa. O dia já começou com compromissos espirituais e eu passei exatos 47 minutos com essa pessoa em ligação e foi muito bom porque a pessoa pôde desabafar, pôde compartilhar algumas questões que estão acontecendo no dia a dia dela, e isso nos levou a um momento de oração onde eu tenho certeza que Deus falou e respondeu. E é assim, todas as vezes que nós buscamos a presença do nosso Deus, Ele está lá disposto e disponível. Quantas vezes você já passou uma dificuldade na sua vida e procurou a Deus ao invés de procurar pessoas? Nossa tendência humana é procurar auxílio em pessoas, em circunstâncias, em coisas. Eu, por exemplo, hoje estou precisando de uma resposta urgente. Hoje é meu último dia para cumprir um prazo. E eu estou em paz, porque eu não quero esperar por pessoas. E eu sei que Deus nos permite ser instrumento dele de bênção na vida das pessoas. Então eu não quero procurar com as minhas mãos. A minha parte eu fiz, eu pedi ajuda a quem poderia me ajudar, pedi a intervenção de Deus e agora eu espero. Eu espero Deus agir com certeza. Alexa, próximo. Alexa está empolgada. Alexa, volume 2. E aí, espera, confia nele. Enquanto isso, vamos buscar a presença dele, para que esse esperar se torne menos dolorido, porque a nossa tendência, quando a gente não espera com a palavra, é ficar ansioso, angustiado. Então, enquanto essa etapa está sendo resolvida, eu vou em busca das próximas etapas e confiando que Deus vai responder e vai me auxiliar, não porque eu estou pedindo, não porque eu mereço, mas porque faz parte daquilo que Ele é. Ele diz que se um pai sabe dar boas coisas, imagina Ele. Se um pai aqui na terra sabe dar bons presentes ou aquilo que o filho precisa, imagina Ele. Essa é a minha certeza e é nisso que eu tenho buscado basear a minha vida e os meus dias. Vamos compartilhar o capítulo 9 de Mateus. Hoje é o 9º dia do estudo 1189. Agora só faltam 1180. Assim que a gente concluir esse capítulo, vão faltar 1180 dias para concluir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por isso que o nome é Estudo 1189. Vamos lá? Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados." Interessante, eu já preciso falar. Jesus, ele não pergunta, ele já vê que aquele paralítico está sem ânimo nenhum. Ele não viu a fé do paralítico, ele viu a fé dos amigos. E a primeira coisa que ele vê de necessidade na vida daquele paralítico não era a cura física, mas a cura espiritual. Quantos ele falou? Os seus pecados estão perdoados. Era necessário
quebrar algo espiritual para depois libertar o físico. Logo, isso nos traz o conhecimento ou a revelação ou a instrução de que muitas das máculas e limitações que nós temos ou no emocional ou no físico é por conta de correntes e amarras no mundo espiritual. Logo, é necessário que haja a libertação espiritual para que, consequentemente, aconteça o que vamos ler. Diante disso, alguns mestres, a galerinha lá da fiscalização, da lei, disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Eles disseram a si mesmos, eles não falaram. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda. Diante disso, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Deus capacitou, instruiu e trouxe sobre a vida de Jesus esse presente que ele diz: você pode fazer coisas maiores. Pensa só, Jesus, ele era totalmente Deus e totalmente homem, então ele tinha as limitações de homem, mas ele tinha a divindade em si. Ele não tinha limitação do pecado devido à concepção dele. Logo, Jesus, ele pode ser seguido. A nossa parte homem, a nossa parte humana, ela pode receber a divindade de Deus através do Espírito Santo, que arranca ou limita ou diminui a ação do pecado em nós. Então, as disciplinas espirituais nos aproximam mais dessa realidade de sermos mais parecidos com Jesus. Se você deseja viver milagres como esse e cumprir o ID, primeira coisa, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tudo aquilo que ele fez na cruz tem que fazer sentido para você, a fim de que tudo aquilo que Jesus fez se torne parte da sua vida e dos seus dias, e coisas como essa e maiores possam ser possíveis. Isso me alegra muito, e quando eu leio passagens como essa eu me sinto muito inspirado, muito movido, muito certo daquilo que Deus tem feito ao meu redor. E é muito bom carregar essa certeza, mesmo vendo em mim muitas coisas que precisam ser mudadas e aperfeiçoadas. Eu tenho certeza que a sede, a fome que Deus tem colocado sobre a minha vida não vem de mim, vem dele. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Hoje, agora há pouco, eu falei com uma pessoa: do que adianta ter paz e tranquilidade quando tudo vai bem? A consequência de tudo vai bem é que muitas das vezes, e ainda assim tem exceções, nós ficamos em paz e tranquilos. Logo, a exigência de paz e tranquilidade
é para que ela seja utilizada e faça sentido nos momentos de tribulação, de ansiedade, de angústia, de correria. Se você deixa suas emoções te levar, não é Jesus, não é Deus que está no controle da sua vida, são suas emoções. Se você deixa que aquilo que a sua carne, o seu corpo quer, te leve, não é Deus que está no controle. E se você decide por conta própria, aí você já sabe, é você que está no controle. O que Jesus deixou claro é que ele veio para aqueles que precisavam e ele está ainda disponível para todos aqueles que precisam. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei qual a sua dúvida, eu não consigo compreender a peculiaridade de cada um de vocês. Eu sei das minhas necessidades, das minhas dúvidas, das minhas questões, dos meus pesos, das minhas amarras, algumas. E eu tenho lutado contra isso todos os dias. A luta é contínua enquanto estivermos aqui na Terra. Ontem eu compartilhei, não lembro, eu conversei isso com alguma pessoa ontem. Paulo, ele por 3 vezes, se eu não me engano, foi um áudio que eu mandei para uma pessoa. Por 3 vezes, se eu não me engano, Paulo ora pedindo a Deus que arranque dele algo que parecia como um espinho na carne dele. E em outra vez ele fala, isso que eu carrego, esse mal, é como se o próprio Satanás viesse na minha frente e batesse na minha cara. Ou seja, era uma vergonha muito grande que ele carregava dentro de si. Sabe qual é a resposta de Deus para essa questão? Que a gente não sabe qual é? A minha graça te basta. O meu favor imerecido são suficientes na sua vida. Logo depois, muito tempo depois, Paulo reconhece: agora eu entendo por que não foi me tirado aquilo que eu pedi por tantas vezes ao Senhor que tirasse de mim. Foi para que eu permanecesse humilde. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida e quais... Tá aparecendo, tá? É que ela não gosta de aparecer, não tem problema de ficar aqui não, tá bem? Mas eu não sei qual a sua limitação. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas tem coisas que Deus permite que fiquem em nossas vidas para nos deixar humildes. Que nenhuma limitação desse aspecto seja necessário para que a gente permaneça na presença de Deus. Essa é a minha oração, o meu desejo. Eu desejo muito ter total plenitude em todas as áreas da minha vida, de forma que a única coisa que me deixe na presença é o meu desejo, a minha fome, a minha sede por essa presença, ao ponto que todo o resto não importe. E é o que eu desejo para você. É o que eu desejo para sua família. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Só isso daqui dá uma pregação enorme, linda, profunda, que de forma muito limitada eu vou compartilhar aqui. Esse trecho é um trecho muito precioso da palavra de Mateus, porque pessoas que seguiam a palavra vieram para questionar porque eles que eram discípulos de João Batista tinham que jejuar, mas os discípulos de Jesus não precisavam. E a resposta de Jesus é:
Por que que você acha que uma pessoa deve jejuar no momento de festa enquanto o noivo ainda está no meio deles? A questão é, Jesus estava no meio. Logo, quando Jesus ali está, a presença dele já é suficiente para alimentar aqueles que querem. Porque mesmo assim, Judas, convivendo com Jesus, ele não queria abrir mão das questões que o levavam a viver a vida que ele tinha longe daquilo que Jesus ensinava. Então você, estando no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, ouvindo o que é certo, pode ainda assim escolher errar. A escolha continua sendo sua, ainda que você esteja no jardim do Éden, porque Deus nos deu essa liberdade. Ainda agora eu posso decidir desligar esse vídeo, sair e fazer um monte de coisa que eu sei que é errada, porque eu estou sendo movido por aquilo que ainda me aprisiona, se for o caso. E talvez seja o seu caso. Eu não sei o que tem te aprisionado na sua vida, mas Jesus, ele está disposto e disponível. Se você parou aqui é porque você entende que é importante dedicar esse tempo para buscar a presença do Senhor na sua vida, nos seus dias, para que você não apenas entenda o que é necessário fazer, não apenas saiba que existe algo diferente a ser feito, mas para que você faça. A palavra, ela se torna viva quando eu e você colocamos em prática aquilo que nós entendemos. Não importa qual seja o seu entendimento, desde que ele seja colocado em prática. Aquilo que os discípulos de João Batista estavam fazendo estava certo, porque eles eram discípulos de João Batista. E João Batista era um homem limitado, que a gente ainda vai falar sobre ele. Mas Jesus não tinha essas limitações. E aí, no finalmente desse trecho que nós lemos, Jesus começa a falar sobre roupa, sobre vasilha de vinho e coisas desse tipo. A parte da vasilha de vinho, a roupa é simples de entender. Rasgou, você coloca um remendo, é mais fácil de continuar rasgando. Ainda mais se o remendo não for bem feito. E de acordo com o tecido, pior ainda. Talvez jeans segure um pouco mais. Não sei, nunca fiz um remendo. Mas a parte do vinho, o odre que é falado, era um saquinho de couro que a gente vê em filmes, que eles colocavam o vinho para tomar. E o vinho, para quem entende um pouco melhor, ele fermenta logo que ele é envasado. E quando o couro é novo, ele resiste àquela fermentação que vai expandindo o couro, mas o couro segura. Se o couro for velho, ele já cedeu o que tinha que ceder, então ele pode arrebentar. E o que isso quer dizer? Eu vi isso em uma palavra de um pastor que eu admiro, e eu vou compartilhar exatamente a ministração dele para esse trechinho. O nosso corpo, ele carrega a nossa alma, o nosso espírito, e muitas das vezes nós achamos que ele dá conta de vivenciar as experiências que Deus tem para nós. Mas se o nosso corpo ainda não passou pelo processo de salvação e glorificação e a presença do Espírito Santo, ele não resiste ao que Deus quer derramar sobre nós. Vai chegar um momento que o nosso corpo será glorificado. Nesse momento, nós teremos total sincronia com aquilo que Deus espera de nós. E vamos poder nos mover assim como Jesus se movia quando foi glorificado, crucificado e ressuscitou. Ele já estava com esse corpo glorificado. Um corpo que não era nem reconhecido, mas era algo diferente, porque passava pelas paredes. Então é isso que nos aguarda. Algo novo, diferente. E não dá para derramar sobre o que nós temos, sobre essa carne aqui que tem o pecado. Porque ela não vai resistir. Ela briga. A Bíblia diz que
A carne, ela milita contra o espírito, ela guerreia contra o espírito, porque ela não quer viver as influências daquilo que Deus quer que se cumpra em nós, porque o pecado originado lá no Éden vem sido compartilhado até os nossos dias. E esse processo de santificação é necessário ser colocado em prática, não para que haja salvação, mas para que a gente colha frutos aqui na terra ainda das bênçãos que Deus nos reservou. A Canaã nos espera aqui na terra. As bênçãos, a terra que mana leite, mel, tudo aquilo que Deus tem para nós é para que se cumpra aqui na terra e também no céu. Você não precisa esperar o céu para viver o melhor de Deus. Lá no céu nós vamos viver algo muito melhor, sem dúvidas. Porém, existe algo tão bom quanto aqui na terra para a gente viver, mesmo com todas essas dores, que é o relacionamento. Jejuar agora é necessário. Agora é de extrema importância. Mas quando Jesus voltar, aí não será necessário jejuar. Por quê? Porque aí ele já vai estar com a gente. Então o tempo que nós temos para buscar ao Senhor com jejum, com louvor, com adoração, com leitura da palavra é agora. Depois que Jesus vier, aí se cumpriu tudo, aí é só festejar. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Jesus já havia feito isso antes com a sogra de Pedro, e apenas o toque de Jesus foi suficiente para trazer cura para a sogra de Pedro e ressuscitar essa menina. Eu tinha uma interpretação, talvez só de ouvir a palavra, de que sempre era necessário Jesus falar. Mas já fica evidente aqui que por 2 vezes, em 9 capítulos que nós lemos, com a sogra de Pedro e agora com a filha desse grande líder religioso judeu, que era um dirigente da sinagoga, Jesus apenas pega pela mão. Quantas vezes Jesus já nos pegou pela mão? Hoje eu falei isso com uma pessoa e na oração Deus ministrou essa palavra de que eu estou segurando a sua mão. Você não está sozinho, você não está sozinho. Aquilo que está acontecendo com você, você não está sozinho, porque se tivesse, você já estava morto. Você não suportaria. Essa é a nossa fé, a nossa certeza. E é muito interessante que enquanto Jesus está indo realizar o milagre acontece. Jesus estava no caminho para realizar aquele ato surreal que foi ressuscitar uma menina, e eu já ouvi isso, não está escrito aqui, talvez, não sei, tem na minha memória que essa menina tinha a mesma idade do tempo em que a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, tinha de doença, 12 anos a menina, 12 anos essa questão da doença dessa mulher. A grande questão é que o dirigente da sinagoga agiu com fé, ele reconheceu a autoridade de Jesus, mas essa mulher,
ela foi além. Por quê? O dirigente da sinagoga, ele teve que lutar contra os religiosos da época que não reconheciam a autoridade de Jesus e até tinham medo, porque eles usavam, alguns infelizmente usavam a posição de autoridade para ter também domínio sobre as pessoas e com isso lucrar. Desde aquela época o dinheiro ainda movia as pessoas, tanto que Judas vende a Jesus por 30 moedas de prata. Logo, se o dinheiro estivesse movendo, ou ao orgulho ou a vaidade estivesse movendo o coração desse dirigente, ele não teria tomado essa atitude. Eu não sei qual é a morte que tem que acontecer na sua vida para que você tome uma atitude. E eu espero que não seja algo que te ponha numa situação tão triste quanto a desse pai. Espero mesmo, porque quando foi comigo, eu tive que sofrer profundamente perdas que só Deus pode reparar, e Ele tem reparado, Ele tem restituído, e eu tenho certeza que será muito maior do que tudo que eu já conquistei, mas desde os meus 16 anos de idade até os meus 30 anos de idade, eu juntei dinheiro fazendo negócios e eu perdi tudo em um único negócio. E foi muito, muito ruim. Eu tive 2 crises de ansiedade que quase me levaram à morte, a última em especial. E eu recebi a revelação de uma pessoa que sonhou que vinham anjos e limpavam as minhas veias e eu era curado de um ataque cardíaco. Logo, mesmo nessa circunstância toda, eu senti que eu estava sendo conduzido para viver os milagres que eu tenho vivenciado hoje. Talvez o seu momento ainda seja um momento de dor, de sacrifício, de limitações, mas se você está buscando a orientação do Senhor, tem buscado dele, pegar a mão dele e ser guiado por ele, tenha certeza que existe vida. Ainda que todos estejam comemorando a morte. E quando alguém disser tem vida, ainda vão se levantar pessoas para rir. Mas acredite, ainda tem vida. E para aquela mulher, talvez ela ainda tenha reforçado a fé desse líder, esse dirigente da sinagoga, porque ela foi curada ali na presença de todos e ela tomou uma atitude de fé, porque as mulheres, quando estavam com fluxo de sangue, elas não poderiam ficar no meio das pessoas porque eram consideradas impuras. Então ela estava cometendo ali uma atitude que, se fosse reconhecido talvez o problema dela, ela ainda fosse apedrejada ou machucada, ou sei lá o que poderia acontecer. Mas ela ainda correu risco porque ela colocou todas as esperanças no Senhor. Que não seja necessário, apesar de a gente só seguir muitas das vezes quando é necessário, a gente está numa condição desse tipo para buscar com todas as forças. Que a gente não se mova pelo medo, mas por amor a tudo aquilo que esse Deus é. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. Era muito legal isso. A notícia se espalhou, né, sobre a menina que ressuscitou por toda aquela região. E saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Lembra? Genealogia de Jesus. Davi está na genealogia, por isso que ele é a raiz de Davi. Ok? Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. É legal que às vezes Jesus, ele não é uma caixinha limitada, ele é surpreendente. Deus é surpreendente. Não vai ser do jeito que a gente quer, não vai ser do jeito que a gente está pensando, vai ser do jeito dele. Quando for do jeito dele, vai ser do melhor jeito possível. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso.
Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Aqui, às vezes, Jesus tem essas atitudes para falar para não falar e tal, não compartilha isso. Talvez ele queria descansar um pouco. Oh, nem fala que eu curei sua visão, não. Segura lá, porque estou a fim de descansar. Isso penso eu, tá? Espalharam a notícia por toda aquela região. Já tinha espalhado a notícia de que ele ressuscitou uma menina. Enquanto ia ressuscitar, curou uma mulher com 12 anos de doença. E agora curou 2 cegos. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Lembra que eu falei que existem prisões espirituais que nos limitam fisicamente e emocionalmente? Quando somos libertos dessas prisões espirituais, então todo o resto passa a fluir automaticamente, como aconteceu com esse mudo aqui na sequência dos 2 cegos. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Entenda o seguinte: você pode estar agindo 100% movido pela presença de Deus, inspirado por esse amor, e ainda assim, homens e mulheres, infelizmente, com inveja, movidos por demônios, sim, vão dizer que você está agindo movido por demônios. Não pare, não desista, não se limite por aquilo que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Eu conversei com uma pessoa há alguns dias atrás e essa pessoa falou: Alex, ele tem o dom de revelação e profecia, e uma vez ele trouxe uma profecia sobre a vida de uma mulher, que ela não ficaria com o atual marido e que o que estava acontecendo na casa dela não era de Deus, que Deus daria uma pessoa que honraria ela, e essa mulher difamou o nome desse servo, e isso fez ele cometer um erro. Ele orou: nunca mais eu vou profetizar, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Não pare, não pare, continue. Não foram homens que te chamaram, mas foi Deus que te chamou. Então não pare porque de palavras humanas, não pare com as críticas de homens, não pare, porque aquilo que está queimando dentro de você precisa transformar vidas. Esse é o maior presente que a gente pode receber, a maior alegria, ainda que se levantem muitos ou poucos, não importa, um que seja, não pare. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ei, você foi chamado, você é um dos trabalhadores das últimas horas. Eu não sei em que momento vamos ler isso, mas vai chegar um texto, talvez seja o próximo, que um senhor chama trabalhadores ao longo de todo o dia e todos recebem o mesmo pagamento, o seu pagamento. Não importa se você foi chamado no último minuto, vai ser o mesmo daquele que foi chamado há muitos anos. Todos nós vamos receber a herança da vida eterna, a alegria de morar com a presença do Senhor, vê-lo face a face.
E se é tão bom sentir a presença de Deus, mesmo com a limitação do nosso corpo, imagina quando tivermos um corpo glorificado. Pai, eu te agradeço, porque eu só tenho que agradecer pelo teu amor, o teu cuidado, porque o Senhor nos resgatou das amarras do inferno, e aqueles que ainda não foram resgatados serão agora pelo poder do teu Espírito Santo. Invada esse lar, essa pessoa, que esse meu irmão, minha irmã sintam a tua presença e se sintam movidos a viver aquilo que o Senhor diz para vivermos, para obedecermos como a tua palavra nos orienta. Eu te agradeço pela graça, por esse favor imerecido, a salvação que foi nos dada como um grande presente, um doloroso presente, pelo teu sacrifício. Eu te agradeço pelo seu auxílio constante. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito.